Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vozes Anônimas. Espero sinceramente que você aí do outro lado esteja bem e preparado para ouvir mais uma voz incrível e espero que também consigas se inspirar e se motivar com a história que nós vamos ouvir hoje. E tenho a certeza que depois desse episódio no final tu irás conseguir isso, então assista até o final. Hoje nós temos a grande honra de ouvirmos uma voz anônima, diferente daquelas que nós estamos habituados. Geralmente, nos últimos episódios ouvimos vozes masculinas e hoje iremos ouvir uma voz feminina. Ela chama-se Érica Correia, uma jovem com características admiráveis, altruísta, prestativa e bondosa. Ela também é licenciada em Serviço Social. Érica, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradeço-te muito por teres aceitado o nosso programa. Espero que realmente se sintas à vontade para partilhar um pouco sobre a sua história, falar sobre as dificuldades que você passou, para tentarmos inspirar os jovens, como nós, que têm a nossa idade, para conseguirem superar as suas dificuldades. Talvez tenham enfrentado as mesmas que tu tens enfrentado. Então, para já, eu gostaria que se apresentasses lá, disseste quem és, onde nasceste, as informações básicas, né? Então, eu sou a Érica, tenho 26 anos, nasci no Barreiro e cresci na Baixa da Banheira, em Noval da Amoreira, e atualmente sou recém-licenciada, mas não trabalho na minha área, pelo menos por enquanto. Ok. E além da Erika nos contar a sua história, ela também vai falar sobre o poder de ajudar os outros. E para iniciarmos já a nossa conversa, né, Erika, primeiro eu vou querer saber sobre as tuas origens, né, para tentar se sentir mais à vontade. E eu queria que tu me contasses, como é que era a tua infância. Então, minha mãe e o meu pai conheceram-se assim de fugida, e desse encontro resultou a gravidez da minha mãe, não foi planeada, e por isso quando eu nasci os meus pais não tinham propriamente condições, por assim dizer, para receber uma criança ao mundo, e por isso eu fui viver com a minha avó. Vivi com ela até mais ou menos aos 12 anos, à altura em que ela faleceu. E depois fui viver com os meus pais, e foi na mesma altura em que o meu irmão nasceu. A minha infância foi marcada por períodos muito felizes com a minha avó, na casa onde eu morava, períodos não tão felizes na casa dos meus pais, onde a nossa realidade não era a melhor a nível social, mas também financeiro. Melhorou substancialmente para mim em termos de qualidade de vida quando o meu irmão nasceu. E pronto, essencialmente foi um bocadinho isto. A minha mãe e o meu pai têm ordenados baixinhos, a realidade social em casa vivida não era a melhor, marcada por alguns períodos de violência psicológica, também às vezes física, mas não foge muito essencialmente Okay. disto, Então, sim. praticamente, para tu nasceres foi o teu pai e a tua mãe. Conheceram-se e decidiram, é desta, pronto. E lá se viu, Vamos experimentar e deu-se. e lá se viu a Erika. E, tipo, Erika, na tua infância, qual era a tua brincadeira preferida? Minha brincadeira favorita na minha infância? Acho que ir para o parque, andar de bicicleta, subir às árvores, brincar com os rapazes lá da rua. Foi sempre o que eu gostei de fazer, estar na rua. Nunca fui uma criança que gostasse muito de estar em casa. Okay. Gostavas muito de ir para o parque, andar de bicicleta, era as tuas brincadeiras. Não gostavas de Sim, brincar de sim. bonecas? Não, Por quê? nada. Por É quê? assim, eu tentava, mas eu era a única criança na casa da minha avó, não tinha outras crianças com quem brincar, e eu não sou uma pessoa que gosto muito de me sentir só, não gosto da solidão, não gosto de estar sozinha, e por isso em criança já tinha um bocadinho esse traço, e tudo o que fosse para eu brincar comigo própria não era algo que eu gostasse. Okay. Tipo, na tua infância, qual foi a maior lição que você aprendeu? Na minha infância, a maior lição que eu Que aprendi... até hoje te ajudou? Tem ou tem te ajudado ainda hoje? Olha, a minha avó dizia-me sempre que o que nós precisamos para a vida é paz, harmonia e felicidade. Okay. Tanto que eu fiz uma tatuagem dedicada a isso, e é através desse modo que eu vivo muito a minha vida. Eu tento sempre estar em situações que me tragam paz e não conflito, em que as coisas estejam todas em harmonia e funcionem, apesar de haver obstáculos. É natural, mas tentar sempre voltar ao estado de harmonia, e tento ser sempre feliz, mesmo
quando existem alturas em que a felicidade não parece estar tão alcançável, eu tento sempre que isso seja o meu passo final, de sentir-me feliz e realizada com as coisas que eu tenho. Ok, então o que você aprendeu, a maior lição foi o paz, a harmonia. Isso aprendeste com a tua avó. Com a minha avó, E a sim. pergunta, como é que era a tua relação com a tua avó? Éramos muito amigas. A minha avó sempre tratou de mim, levava-me à creche, inclusive era cozinheira na creche onde eu estava, brincava comigo dentro da medida do que ela conseguia e era uma pessoa que era dura de roer, era um bocadinho bicho do mato, mas que acho que para a minha personalidade era o que tinha que ser. Então, podemos dizer que a maior parte da tua infância foi toda com a tua avó. Sim, a maior parte das memórias que eu tenho da minha infância mesmo incluem muito a minha avó. Claro que eu passava tempo com os meus pais, ia à casa aos fins de semana e depois, numa idade mais avançada, já passava também a semana na casa dos meus pais, mas ia sempre depois pedir o colinho à minha avó, como eu costumo dizer. Ok. Era avó materna ou paterna? Materna, sim. Ok, ok. E Erika, na tua infância, tipo, nas tuas lembranças que teve, qual foi uma experiência que você se sentiu muito orgulhosa de ti mesmo quando eras criança? Algo que passaste ou que fizeste e isso te deu muito orgulho? Em criança, não tenho bem lembranças de alguma coisa que me orgulho, porque eu acho que era uma criança que vivia um bocadinho, como é que eu ia dizer? O dia a dia. E acho que não tinha bem noção do que era algo bom ou algo negativo que eu fizesse para com os outros, tinha noção do que é que me acontecia a mim, mas não tinha noção de como é que eu poderia impactar os outros. E por isso não sei se tenho lembranças de algo que me orgulhe Muito na infância. de eu produzir para com os outros. Se calhar em idade mais adulta, sim. Em idade mais pequenina, acho que não tenho assim uma memória que eu diga que sim, orgulho-me disto. Mas eras uma criança tranquila, rebelde, bem Era uma criança, comportada. era traquina, era traquina. Por que eras assim? Mas hoje não és. Mais ou menos. Era traquina porque, para já, eu sou uma pessoa que sou muito ativa, muito energética. Quando és criança não tens muita noção de para onde é que podes canalizar essa energia. E, portanto, tudo o que era caótico e de traquinice, eu sempre fiz. E depois sempre fui uma pessoa muito dona de mim própria. Tudo o que eu queria fazer, eu tinha que fazer, houvesse ou não um motivo lógico. Para isso... Queres contar alguma experiência, alguma história na infância que fizeste, algo que fizeste na infância que É assim, posso contar se sentires à algo. vontade? Sim, eu posso contar. Olha, uma vez, acho que tinha à volta de 12 anos, 13 anos, nem tenho bem precisão, mas 12, 13 anos. Queria muito, 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 muito ir ver um concerto. E as minhas amigas também queriam ir ver. Só que uma delas não tinha dinheiro para comprar o bilhete, pronto. Okay. E eu também não tinha dinheiro para lhe dar, porque 12 anos, 13 anos não trabalhas, não é? Então eu decidi vender os colares de ouro lá de casa para poder comprar. Os colares de ouro. E eram de quem esses colares? Um foi a minha mãe que me deu, outro foi a minha avó, que na altura já não existia, né? Já tinha morrido. Eram teus os colares? Eram meus, mas dados. Pronto. Ok. E decidi vender esses colares de ouro para poder comprar o bilhete para a minha amiga. Pronto, claramente que descobriram. Eu não pude ir ao concerto, ela pôde. Ou seja, tu vendeste os teus colares que foram ofertados pela tua avó e pela tua mãe para comprar o bilhete para a tua amiga e no final nem sequer foste, a tua amiga foi. Sim, fica de castigo, como é óbvio. Outras coisas assim mais ligeiras. Lembro-me de uma vez estar na macacada com o meu tio e a minha avó dizer-me: para quieta, não faças isso, para quieta, não faças isso, para quieta, não faças isso, e pronto, terminei com a cabeça aberta. Está a fazer o quê? Não percebi. A brincar com o meu tio, à macacada em casa, okay. sim. A cabeça. Sim, ao dizerem-me não podes ir aqui, não podes ir não ali. Mas não deixa a memória, não desmaste nem nada. Não. Eu sou dura de roer. E na escola, na tua infância, ensino de base, tens alguma memória engraçada da escola? Olha, tenho. Eu estava sempre numa árvore onde, pronto, a gente supostamente não pode trepar às árvores na escola, mas eu sempre achei que era o Tarzan, então. Isso em que ano? No sétimo. E eu decidi trepar a uma das árvores da escola e trepava e estava lá sempre metida nessa árvore, tipo, aquilo era o meu sítio para estar. E isso resultou em que as árvores da escola fossem todas demolidas. Porque, não é? Então... Tu gostavas de trepar nas árvores? Eu gostava. E trepavas porquê? Não sei, eu gostava de brincar com essas coisas, estar no meio das árvores. Nunca subiste e aconteceu?
Nunca me magoei, a Então sério. podemos dizer que és uma Homem-Aranha. É, sou Uma Tarzan. Mulher-Aranha, nesse caso. Consegues trepar? Ok, isso é bastante bom. E, Erika, quando tu também eras pequena, quais foram as dificuldades, grandes ou pequenas, que tu passaste? Foi infância. Então, passei algumas dificuldades a nível financeiro, algumas vezes não tínhamos luz, quer dizer, tínhamos, faltava porque nos atrasávamos no pagamento, Ok. pronto, não tinha muitas roupas, não tinha, pronto, os níveis financeiros normais de uma pessoa que nasce na classe pobre, classe mais baixinha. Mas acho que a minha maior provação, por assim dizer, era mesmo a relação com a minha mãe. Não digo que a minha mãe seja uma má pessoa, porque não é. Acho que é um ser humano que também está com as dificuldades dela na vida, na experiência que é viver, mas o facto de não ter uma ligação materna pautada por amor e carinho ao crescer, para mim foi sempre algo que me trouxe algum transtorno e algum desgosto. Tanto que dias da mãe na escola, para mim, eram tristes. Isto parece mal dizer, porque há pessoas que não têm pais e é uma realidade. Sim. Mas o facto de eu chegar a casa e não ter aquele colo, aquele amor, aquela relação que às vezes eu via as outras pessoas dizerem. E por que vocês não têm uma relação tão... É assim, eu sou um bocadinho bicho do mato, a minha mãe também é um bocadinho bicho do mato, mas Não, acho que a minha mãe, quando foi mãe, não estava preparada para o ser. Ninguém te ensina a ser pai nem a ser mãe, isso é muito mais do que apenas dar à luz ou conceber uma criança, mas acho que todas as nossas circunstâncias sociais, também o facto de haver pouco dinheiro, trabalhar muitas horas, estar sempre longe de casa, porque eu sei que isso mexe com o psicológico de uma pessoa, e se tu estás 15 horas fora de casa, recebes o ordenado mínimo, não vês a tua vida andar para a frente e ainda tens a responsabilidade de tomar conta de uma criança, provavelmente tu não vais conseguir cultivar uma relação de amor, porque é uma relação pautada só por stress. E o stress depois pode-se manifestar de várias maneiras. Há pessoas que conseguem controlá-lo, há outras que não. E a minha mãe é uma pessoa que não consegue controlar o stress, acaba por agir muito, é muito reativa e às vezes em situações em que eu se calhar precisava de um ombro amigo ou de uma mão que me encaminhasse para a direção certa, era sempre recebida com gritos, com um ambiente que não é bem para uma criança assim, e isso fez sempre que fosse muito difícil desenvolver um laço de amor e carinho. Agora em adulto é muito melhor, claro, porque às vezes o afastamento ajuda, mas em criança foi algo que sempre me marcou muito. A relação hoje em dia já está Sim, muito melhor do que... sim, porque nós quando somos crianças só vemos aquilo que não nos dão, não conseguimos ver aquilo que nos deram. E quando és criança tu só notas aquilo que não tens, não consegues ser grato por aquilo que tens, e agora em adulto eu consigo perceber que, ok, há motivo para as coisas serem da maneira que são. Claro que eu acho que havia outras alternativas, mas pelo menos consigo ver as coisas de uma maneira um bocadinho mais racional. Não digo que seja a melhor relação do mundo, mas já consigo compreender de pessoa para pessoa e não só de filha para mãe. Ok. E queres mandar uma mensagem agora para ela, para a tua mãe? Ou... Tens de pintar o cabelo, mãe. Como é que ela se chama? Sónia. Senhora Sónia, a Erika diz, tem que pintar o cabelo. Que cor que ela tem que pintar? Tem que tapar aqueles cabelos brancos. Não fazer cabelos brancos é uma honra. E na tua infância também, Erika, as atividades ou tarefas que tu mais gostavas de fazer? Atividades ou tarefas que eu gostava de fazer, pronto, para além de brincar. Principalmente com amigos. Olha, eu gostava de ir para a rua com as minhas amigas e fazer aquelas histórias do faz de conta. Como é que era? Nós meninas íamos para a rua e brincávamos, tipo, já temos 20 anos e estamos na discoteca, e porque tu conheceste o António, eu conheci o José, e depois dançávamos na rua, fingíamos que estávamos na discoteca, tipo, faz de conta, eu gostava disso. Gostava de andar de bicicleta com os meus amigos, jogar à bola, sempre gostei muito de jogar à bola. Acho que é essencialmente brincar. Mas podemos dizer que foste uma criança normal, assim, muito... Mas fora do comum, como todas as outras, né? Sim. E tipo, se tu parares agora e pensares na criança que tu foste, o que você acha que ela precisava ouvir ou sentir de apoio? Acho que só precisava de mais carinho fraternal, da parte dos meus pais. Acho que os meus pais também sempre olharam para mim como uma pessoa muito independente, muito desenrascada, muito tipo, chega para lá, não me toques. Eu não sou assim por dentro eu sou uma pessoa que gosto de carinho, gosto de afeto.
mas acho que a percepção que eles têm de mim é muito essa desde pequenina, Uhum. porque se calhar também é assim que eu me dou ao mundo, mas acho que era isso que mais que eu precisava, de sentir que era acarinhada. Sim, Ok. sim, que era desejada, acarinhada. Ok, ganhar depois, principalmente pelos pais. Sim, Pelo sim, menos claro, claro, sim, sentiste, sim, sim. Quando sentiste falo é falta sempre disso. do ponto de vista paternal e maternal, claro. Ok, menos mal. Pelo menos se tiveres um filho amanhã ou no próximo ano, já sabes, né, o que a É criança assim, mais precisa. nós quando não temos filhos prometemos sempre ser o mundo inteiro e depois se calhar nem conseguimos cumprir com essa promessa, mas acho que sim, que vou tentar fazer com que a minha relação com os meus filhos seja, Sim. pelo menos que eles sintam que aos... Aquilo que você não Imagina, teve, tens né? um problema na rua e pensas, pelo menos estou quase a ir para casa, tenho ali duas pessoas que me vão Uhum. ajudar. Eu pensava ao contrário, é tipo, Ah, tenho um fugias. problema e ainda tenho que ir para casa, ainda tenho que ir lidar com estas pessoas. Acho que isso não é um sentimento muito agradável, mas pronto, foi a minha realidade. Espero que os Yeah. meus filhos não sintam isso comigo e que pensem sempre, pelo menos a minha mãe vai me ajudar. Se alguém no mundo me ajudar, vai ser a minha mãe. Pronto. Sim, exatamente, porque a nossa casa deve ser como o nosso porto seguro. Quando andamos na rua a passar por uma dificuldade, vamos chegar em casa em vez de o contrário, queremos fugir. Queremos fugir é de casa. E quem era o teu amigo mais próximo, ou melhor amigo ou melhor amiga? Né? É assim, na infância, os meus colegas de escola, acho que nunca fiz assim grande distinção entre os meus amigos no geral. Tinha uma grande amiga que era a Sofia, que crescemos juntas, desde o primeiro ano até ao nono, sempre juntas. Por acaso hoje em dia não temos grande ligação, mas continuo a desejar-lhe tudo bom e para ela e para a família dela. Mas acho que ela era a pessoa mais próxima de mim, estávamos sempre juntas e eu desabafava todos os meus problemas com ela e vice-versa, do mais fútil ao mais impactante, por assim dizer. Acho que sim. Ok, muito bom, Erika. Bastante bom. E na sua, falamos um pouco da infância, né? E na sua adolescência? Oh, aí já Eu temos. acho que aí é onde aconteceu tudo e mais alguma coisa. Sim, aí já foi uma fase um bocado mais problemática. Na escola, por exemplo, na adolescência estava já no décimo, com 12, 13 anos, Não, com estavas décimo ano, 15. com 15 Mais ou anos. menos. Sim, 14, 15. E qual era a tua matéria preferida? História. Por que gostavas tanto da história? É assim, para mim a história é um bocadinho perceberes como é que chegaste ao ponto presente. E eu sou curiosa, sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de saber porque é que as coisas são da maneira que são. E para perceber porque é que as coisas são da maneira que são, temos que perceber como é que eram antes. E para mim, história era algo que proporcionava isso, e por isso foi sempre uma disciplina que eu adorei. E até hoje, Até adoro hoje história. Sim, sim, sim. ainda gostas de história. E na tua adolescência, tem alguma experiência assim que você passou, que te ensinou, que te ensinou alguma coisa sobre a vida que tu ainda usas até hoje? A minha adolescência. A minha adolescência Tipo, ensinou-me a ser uma pessoa completamente diferente da que eu era quando era adolescente. Só isso. foi muito Mesmo. difícil a tua adolescência? É assim, não foi difícil, tenho memórias muito felizes na adolescência, mas não acho que tenha sido um exemplo. Uhum. Aliás, o meu eu de agora orgulha-se mesmo de não ser como eu era antes. Uhum. Opa, e acho que em termos de lições de vida é só mesmo. É natural às vezes cometermos e tomarmos decisões erradas, mas ainda mais natural é encontrarmos um caminho para sair desse caminho. Sim. E, tipo, na adolescência, geralmente, e principalmente quando nós começamos na fase da puberdade, temos várias transformações, e às vezes passamos por certos sentimentos, depressão, autoestima, não passaste por essa fase? Passei, porque no básico, ainda antes de ser adolescente, na escola eu era muito magrinha, não tinha mamas, não tinha rabo, não tinha pernas, era mesmo muito magrinha em comparação às minhas colegas e pronto, nós já sabemos que na escola tudo é motivo de gozo, pegavam sempre nessas características e eu cresci sempre um bocadinho self-conscious, um bocadinho com isso. Depois na adolescência já não ligava tanto, pronto, também tinha a cabeça cheia com outras coisas, mas já não ligava tanto a isso. Mas no básico, sim, sim, sim. E como é que você conseguia lidar com isso? É assim, cada corpo é um. Eu sempre pensei, cada corpo é um corpo, eu não vou ser a pessoa mais bonita do mundo, é a realidade, mas tenho tantas outras características boas e positivas
que focar-me só na minha aparência é um desperdício de tempo, sentir-me triste por isso. Ser magro, ser gordo, não interessa para nada desde que nós estejamos saudáveis, e quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais hipocondríaca do mundo e por isso para mim estar saudável é uma benção. E se o meu corpo tem um bocadinho mais de peso ou um bocadinho menos de peso, mas consegue levar-me a qualquer lado, consigo correr, consigo saltar, não perco o fôlego ao final de 5 minutos a fazer exercício, consigo carregar pesos, não depende de ninguém, está ótimo. Não preciso de ser bonita, não preciso de ser a pessoa mais atraente do mundo. Para mim, ser saudável e ter todas as outras características que são boas chega-me. Muito bom, muito bom. Pelo menos tu já sabes isso, porque infelizmente hoje as adolescentes, né, estão a passar por aquilo que todos nós passamos e é muito difícil lidar com isso. Mas é natural, porque quando somos adolescentes tu dependes muito da aprovação dos teus pares, tu precisas muito de receber elogios, reparos positivos para te sentires valorizada. E acho que quando nós crescemos e ultrapassamos um bocadinho isso e a tua vida já não é tão feita em comunidade, ou seja, participamos todos numa comunidade, mas na escola tu estás 24/7 quase com outras pessoas e são sempre as mesmas pessoas. E no nosso dia-a-dia enquanto adultos isso já não acontece. Ou estou com o meu namorado, ou estou com as minhas amigas, ou estou com os meus colegas de trabalho. E a opinião dos pares já é mais dispersa e já não te afeta tanto. Portanto, acabas... Sim, acabamos por ter uma percepção um bocadinho diferente. Como achas que um adolescente poderia lidar com isso, principalmente com as opiniões dos outros? Tipo, como é que você ajudaria um adolescente? Imagina, tu tens um irmão, né, que é adolescente, ele vem e está a passar por uma situação do gênero, que sofre bullying, ou tem uma baixa autoestima, ou se compara muito com os outros, né? Como é que você ajudaria? Que palavras você diria para tentar ajudar? É assim, eu acho que esse processo, todos os adolescentes, todas as pessoas vão passar por esse processo e às vezes não só na adolescência, e há pouco que nós consigamos fazer para que outra pessoa se possa sentir melhor. Não há muita coisa, porque tu podes dizer e falar, mas tem mesmo a ver com uma coisa própria da pessoa, por isso é que se chama autoestima, não é? Mas acho que o mais importante é incutir desde pequenos é que a perfeição é inalcançável. Nós não vamos ser perfeitos, vai haver pessoas mais bonitas que nós, vai haver pessoas mais inteligentes que nós, vai haver pessoas mais generosas que nós, vão haver pessoas que têm mais sucesso no trabalho, mais sucesso na escola. Isso é natural. A comparação é que acaba por nos roubar um bocadinho daquilo que é a nossa própria autoestima. É o facto de nós nos colocarmos numa escala comparativa aos outros. E se tu tentares ensinar uma criança desde pequenina a valorizar-se e a reconhecer que as outras pessoas terem coisas positivas também é bom, acho que acaba por colmatar aí um bocadinho essa sensação de insegurança, porque lá está, nós vemos nas redes sociais todos os dias corpos perfeitos, vidas perfeitas, mas nós não sabemos o que é que está por trás, nós não sabemos se as pessoas são felizes, se não são felizes, se é real, se não é real, e por isso temos que olhar um bocadinho para dentro, perceber como é que nós nos podemos melhorar, mas por nós próprios, e quais é que são as coisas em que vale a pena, de facto, investir a nossa energia. Porque não me serve nada ser bonita, não me serve nada ter dinheiro se eu não for uma boa pessoa para os outros, se eu não tiver pessoas que gostem da minha companhia, que sejam influenciadas de forma positiva por mim. Do que é que me vale viver a vida a ser bonita se a beleza é efêmera, acaba, o dinheiro não compra felicidade, e é verdade, não compra, porque compra-te qualidade de vida, mas a solidão, por exemplo, é algo que destrói essa qualidade de vida, e por isso há que focar nas coisas que mais importam para depois podermos então dar tempo de antena, por assim dizer, às outras que não são tão relevantes. Palavras muito, muito sábias, já. Porque também como um tanto que diz, né? Na internet nós só vemos o espetáculo, não só vemos os bastidores, então não podemos estar... Claro, tu publicas o resultado final, mas não publicas a tua trajetória até lá. E mesmo o resultado final, quantas vezes não é editado, quantas vezes... Nós não sabemos, nós não sabemos. Atualmente é difícil saber. Então fica aí o conselho da Érica. Geralmente nós, quando somos crianças ou adolescentes, temos sempre sonhos, né? Quais eram os teus sonhos? As coisas que você mais sonhava? Não, quando vou ter visto e tudo mais. É assim, em termos emocionais... a única coisa que eu sempre sonhei, que ainda sonho hoje em dia porque ainda não tenho, é ter uma família funcional, onde a gente se senta à mesa, fale, comunique, ria e sejamos felizes. Pronto, nunca tive isso. Espero ter.
Em termos assim fúteis, por assim Sim, 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 dizer, sim. o meu maior sonho era licenciar-me, ser a primeira pessoa da família a licenciar-me, cumpri esse sonho recentemente, adorava viajar até à Nova Zelândia desde pequenina e depois outros sonhos, ver o Uhum. Atlético de Madrid ao vivo, já concretizei, estou Pô, feliz, é tu verdade, estás desde melhor do que pequenina. muitos. Quase a maior parte daqueles sonhos que tiveste já conseguiste É verdade, sou privilegiada. concretizar. E hoje em dia, qual é o teu maior sonho? É mesmo isso da família ou além deste tem Sim, mais? esse vai ser sempre o meu maior sonho, é ter uma família que eu sinta mesmo que somos unidos, quase família de filme. É Uhum. difícil, mas eu gostava mesmo muito. Noutras coisas, é só mesmo continuar a minha educação Uhum. e eu não sou uma pessoa muito ambiciosa a nível monetário, por isso Uhum. é difícil dizer um sonho, tipo ter um Ferrari. Não, não ambiciono nada disso. Eu só Uma quero mesmo. casa, uma Casa já mansão, tenho, já o tens. meu sonho mesmo é a nível, são sempre a nível educacional Uhum. e a nível familiar. E como é que você se sente? Se muitos sonhos já conseguiste realizar, como é que tu se sentes? Principalmente disseste do Atlético, né, da licenciatura, ter uma casa, como é que você se sente? É assim, sinto orgulho de mim própria, sinto que nas minhas circunstâncias em que eu cresci não era fácil, eu lutei muito para comprar a casa, tive num emprego de 7 anos que eu odiava, só mesmo para conseguir juntar dinheiro, para conseguir ser efetivo e comprar a casa, sujeitei-me a muita coisa nesse emprego Uhum. que se não fosse mesmo pela minha força de vontade e pela minha ambição em ter um sítio para mim, não me sujeitaria. Ter a licenciatura foi difícil, foram muitos anos a estudar e a trabalhar em simultâneo. E eu não trabalhava Uhum. 4 horas, trabalhava 8, 9, 10, 12 horas por dia, muitas semanas sem folgar. Tive que abdicar muito da minha vida social e dos meus amigos. Fui uma Uhum. pessoa muito pouco presente para os outros e várias vezes me elucidaram disso. Por isso é que eu digo que nós sozinhos e em solidão não somos felizes, porque eu não o era. Uhum. Foram 4, 5 anos de muita Eu imagino. muita luta, muitas vezes pensar será que isto vale a pena e depois chegar à conclusão que sim, sim, vale a pena, porque assim a vida não vai ser só isto, depois disto existe um futuro e é por esse futuro que eu estou a lutar. E pronto, e por isso sinto orgulho de mim própria, porque não sou uma pessoa que desiste facilmente, sou uma pessoa resiliente. Se Uhum. calhar sou a pessoa que mais me elogio a mim própria Tem que nesse ser. sentido, mas porque só eu sei as dificuldades que eu passei e o quanto foi difícil não desistir. Aquela conversa que nós tivemos há dias, né? Às vezes, quando alcançamos um sonho, um objetivo, queremos ir logo atrás do outro, nem sequer Nem sequer aproveitamos, aproveitamos, é verdade. mas pelo menos tu consegues, e isso é muito bom. E seria bom também se todas as outras pessoas fossem assim, né? Mas pelo menos já conseguiste alcançar aqueles teus sonhos que tu tinhas na infância, e isso é bastante bom. E também na infância, Erika, às vezes nós, quando estamos na infância, temos sempre tipo uma pessoa que queremos, ou uma celebridade que queremos ser, ou qualquer tu. Na infância, qual era a tua banda preferida? Seguias uma modelo? Querias ser, não, quero ser como isso? Olha, As músicas que tu ouvias? eu nunca segui celebridades, eu Hum. não sigo influencers atualmente, nem celebridades. Pode haver alguns atores que eu gosto, mas é de um filme em específico, não sou uma pessoa de acompanhar carreiras. Se calhar Uhum. os únicos artistas que eu alguma vez acompanhei, e é mesmo em termos de produção musical, porque não sei nada da vida deles, ou seja, eu não sou fanática, Uhum. são os Muse, que são uma banda, Era a tua banda preferida? e continua a ser atualmente. Fui Ok. vê-los o ano passado, para mim também foi um sonho realizado, apesar de eles Muitos já terem sons. vindo 20 vezes a Portugal, não é? Mas uma pessoa é difícil, e Lá, lá. então não sou uma pessoa de ter ídolos. Para mim Ok. é difícil ter um ídolo porque lá está, são realidades de vida completamente diferentes. Eu posso admirar o Uhum. trabalho, mas como ser humano eu tenho perfeita noção que eu não conheço as pessoas e portanto não admirar à distância é difícil para mim. Uhum. Enquanto pessoa, porque o trabalho, claro que Sim, admiro, sim, sim, sim. sim, reconheço os nossos artistas e os artistas internacionais Mas pelo tipo, trabalho tem que um eles ídolo, fazem. não, eu quero ser como esse, eu quero. Deve querer meter o corte igual, como muitos isso não tiveste. Nunca fui muito. Era mais influenciada pelas pessoas à minha volta Ah, do que pelas propriamente por. celebridades. Sim, do que por Ok. celebridades. Ele disseste também, né? Essa banda era a tua preferida. Qual era o nome da banda? Muse. E assiste o concerto dele foi uma forma de realizar um sonho. Eu depois queria só te dizer, geralmente, o que te motiva todos os dias para se manter forte, os teus objetivos e sonhos?
porque já conseguiste, hoje em dia já conseguiste alcançar muitos deles, mas para isso tens que continuar a insistir. E o que é que te ajudou a isso? É assim, eu sempre tive um mote na minha vida que é, se uma situação já está má, então não a piores. E nas minhas circunstâncias sempre foi um bocadinho isso. As situações já não eram favoráveis, mas também não as vou piorar. Como é que eu posso melhorar a minha vida? O que é que eu posso fazer? E foi sempre um bocadinho nessa ótica, que é, ninguém vai fazer por mim, só eu é que tenho as ferramentas e os recursos para, então é daí para a frente. Ok, isto custa-me hoje, mas se calhar vai-me custar mais no futuro não ter investido nisto, por mim própria. Porque não vai haver ninguém a chegar ao pé de mim a dizer-me, olha, tens aqui, ou consegui isto por ti. Isso nunca vai acontecer e por isso foi sempre o meu mote todos os dias, que é, eu consigo, é só ir. Não penses que estás cansada, não penses o quão difícil é. Vai, continua. Frequenta as aulas, vai aos exames, faz o estágio. E depois vês, mas vai, é só isso, é só deslocar-te, é só fazeres, é só mais um trabalho, é só mais uma frequência, é só mais um dia de trabalho. E foi sempre assim que eu fui vivendo, tentar não pensar muito nos sentimentos negativos que eu sinto, mas sim nas coisas boas que advêm do meu esforço ou que podem surgir, não é? Porque a parte chata do processo é que tu nunca vês o resultado, tu só vais ver o resultado mais para a frente, mas é confiar no processo. Quando dizem confia no processo, eu sou totalmente apologista disso. O processo pode parecer difícil, mas temos que confiar, porque não é instantâneo. Tu não decides hoje, quero isto, e ela aparece. Por isso temos que lidar com as nossas circunstâncias da maneira que elas são e pegar nos recursos que temos e fomentar oportunidades para nós próprios. Como se diz, né? Todo sacrifício envolve ou seja, no final tem benefícios. Então, quem sacrifica hoje, claro que sim. trabalha no sol para aproveitar na sombra. Eu não gosto de me lamentar e por isso, para mim, eu dizer não tenho porque cresci assim ou porque os meus pais não me proporcionaram isto, isso para mim não faz sentido. Se eu tenho recursos e tenho ferramentas e posso fazer para mim, então, por muito que seja difícil ou mais difícil que o percurso normal, eu tento. Pode resultar, pode não resultar, a realidade é esta. Reconheço perfeitamente que existem pessoas com circunstâncias ainda piores e que se calhar ainda é mais difícil e, portanto, também reconheço o privilégio que é ter conseguido as coisas que consegui, porque dentro das minhas circunstâncias, com certeza tive algumas melhores do que outras. Porque, como se diz mesmo, é como diz, nós temos que ser nosso próprio a força, porque senão não podemos esperar a força dos outros, porque senão nunca vamos conseguir alcançar nossos sonhos. Sim, eu nunca tive ninguém que investisse em mim, nunca tive ninguém que olhasse para mim e dissesse vales a pena, vou investir em ti, mas que a melhor pessoa é que existe para olhar para mim própria e pensar, tu vales a pena, bora, vamos fazer. Não são os outros, sou eu. E foi sempre assim que eu vivi um bocadinho a minha vida. E, tipo, recentemente, ou seja, mesmo na tua vida, algum medo ou desafio que você enfrentou que te ensinou muito mais daquilo que você imaginava? Um desafio que você enfrentou, conseguiu superar e depois daquilo aprendeste uma lição tão grandiosa? Vou-te ser sincera, acho que não. Acho que não. Porque eu acho que estou sempre em constante aprendizagem e ainda não aprendi nada que eu diga que é final e que é uma grande lição para a minha vida. Porque como eu vejo os obstáculos como algo que eu posso ou saltar por cima ou contornar, para cada problema existem 10 soluções, não há nenhum desafio que seja tão grande assim, tão significativo assim, para eu pensar, ei, grande lição que eu aprendi. Se calhar a maior lição que eu aprendi é que de facto consigo ultrapassar todos os desafios e se não é um problema de saúde, eu já estou contente. E também na nossa vida nós temos muita dificuldade em saber quem realmente nós somos. Tu sabes quem você é? É assim, sei quem sou agora, não sei quem vou ser amanhã, sei quem fui antes e a Erika de antes não sabia que ia ser como é atualmente. Por isso acho que estamos sempre em constante evolução, estamos sempre em constante mutação. Nós não somos a mesma pessoa que fomos antes, nem vamos ser a mesma pessoa que somos agora e por isso saber quem nós somos é difícil. Estamos sempre em constante... Perdi-me, reencontrei-me, voltei-me a perder, mas acho que isso faz parte. Já me perdi algumas vezes e já me encontrei outras tantas e acho que sim, faz parte. Se encontrar, porque há pessoas que se perdem. Mas não se perderam para sempre e têm ainda tempo para se encontrar, porque o ritmo de cada um pertence a si próprio e não é por tu teres um ritmo,
e eu ter outro que tu vais mais à frente ou que eu vou mais atrás. E por isso acho que as pessoas têm que dar oportunidade a elas próprias e têm que olhar para elas também com um olhar amigo e dar tempo para poderem usufruir desta experiência que é a vida, não é? E pronto, e poderem ser o que são. E poderem não ser o que são também. O objetivo é esse. E tipo, que conselho você daria a outros jovens para não se perderem em distrações ou expectativas externas? Hoje em dia, muitos jovens, infelizmente, acabam se perdendo. Qual é o conselho que você daria? O meu conselho para outros jovens: Uhum. pensem em vocês, pensem nos outros também, pensem em como as vossas ações podem impactar outras pessoas, porque isso vai inevitavelmente impactar-vos a vocês também, mas permitam-se a cometer erros, permitam-se a dar passos em falso, porque isso vai construir a vossa essência para o resto da vida. O que é que você já ganhou sendo autista? Um altruísmo. É assim, só o facto de saber que as minhas ações impactam de forma positiva aos outros, para mim eu já ganhei tudo. Porque lá está, nem é para me sentir bem, não é por ficar contente, é só por saber que eu, com os meus recursos e com as minhas ferramentas, já consegui mudar a vida de pessoas e que seja no momento, seja para a posterioridade a longo prazo, e que de alguma maneira consegui trazer alguma dignidade àquela pessoa, alguma qualidade de vida. Porque dignidade, toda a gente tem dignidade inata e pronto, mas alguma qualidade de vida. E é nisso, acho que isso é o ponto principal. Maravilha. E a nível profissional, o que é que você deseja alcançar? É assim, inicialmente quer ser assistente social, depois gostava de seguir um bocadinho a parte da investigação, talvez enredar depois pela via da educação. E em último caso, um bocadinho mais irrealista, se calhar abrir a minha própria fundação ou a minha própria instituição, mas isso já a mesmo longo prazo e já depois tendo muita experiência na área, sinto que se calhar é um bocado utópico. Mas eu acredito que você consegue realizar esse a nível, você consegue. Então, olha, já falava, acredito que já estás mais à vontade. Não, já. Isso é muito bom, eu estava um pouco nervosa. Isso é por isso que eu tentei fazer perguntas assim e é bom. E agora vamos tentar entrar mesmo já no nosso tema principal, que é o poder de ajudar os outros. Que é mesmo ligado à tua área, né? Tu és licenciada em serviço social. Então vamos tentar entender mais ou menos qual é esse poder, se é bom ajudar, se não é, se devemos ajudar todo mundo, se não. E para já, eu gostaria primeiro que tu me definisse, Erika, para ti, o que significa ajudar outros? Então, ajudar os outros é, através dos teus recursos, das tuas ferramentas ou de outros recursos e outras ferramentas, conseguiste, de certo modo, lá está, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa ou proporcionar, promover uma mudança, seja a nível individual, seja a nível mais macro. Às vezes até conseguires fazer a própria pessoa reconhecer os recursos e as ferramentas que ela própria também tem e parte muito por aí. E porque hoje em dia existem muitas pessoas que têm dificuldade ou não conseguem ajudar os outros. Por que é que muitas pessoas têm dificuldades de ajudar os outros? É assim, acho que cada vez nós somos pessoas mais isoladas. A própria tecnologia nos encaminha para isso. Nós vivemos em modo automático e os miúdos já crescem, porque isto vem tudo desde que nós somos miúdos. Os miúdos já crescem agarrados às tecnologias, habituados a brincar sozinhos, habituados a estar no mundinho deles, e acho que o facto de nós crescermos muito ligados ao eu e não tanto ao mundo extrínseco, torna-se difícil desenvolver sentimentos de empatia. E quando tu não desenvolves esses sentimentos e não te consegues colocar no lugar do outro, é mais difícil tu alocares os teus próprios recursos e ferramentas para outra pessoa. Nós às vezes vivemos o mundo de uma maneira tão automática que nem observamos o que está à nossa volta. Então, sem observação, não dá certamente para ajudar ninguém. Porque às vezes nós realmente temos as condições e o poder de ajudar, mas acabamos não ajudando. E também é um bocadinho o efeito espectador, há de haver alguém que vai por mim, há de haver alguém que faz, há de haver alguém que repara, eu não preciso de intervir porque há alguém de intervir por mim, e isso muitas vezes nós somos o espectador, e isso acontece muito quando vemos, por exemplo,
Alguém caído, Aqueles yeah, ensaios, por yeah. exemplo, de violência doméstica na rua, já fizeram Aham. muitos estudos sobre isso. Sim, sim, sim. Ninguém intervém, mas basta uma pessoa intervir que todas as outras também vão. Ou Às seja, vezes é ninguém o toma tomar iniciativa. iniciativa. Sim, Sim, sim. sim, sim, sim. Porque realmente às vezes estamos na rua, principalmente às vezes caiu um velhote, vamos ficar assim, à espera aí, só quando vemos alguém, ou É seja, que nós ajudamos decidimos porque ir. realmente queremos, porque o outro ajudou. É mesmo o efeito espectador, é um bocadinho o eu sou espectador e eu não tenho nenhum poder de intervenção. Não, nós todos temos poder de intervenção e sei que muita gente até gostaria de usufruir desse poder de intervenção, mas é difícil ter iniciativa e isso depois também vai das características pessoais de cada um e dos próprios traços de personalidade. E, na sua opinião, o que define se ajudamos os outros é o que temos ou aquilo que nós somos? É assim, o que temos pode tornar mais fácil ajudar os outros, mas essencialmente é aquilo que nós somos, porque há pessoas que não têm nada ou muito pouco e mesmo assim ajudam quem ainda tem menos, e há pessoas que têm muito e pronto, e aquilo que alocam para ajudar outra pessoa acaba por ser pouco ou nem ser nada. Portanto, eu acho que essencialmente é aquilo que nós somos. Eu posso não ter muito, mas se tu tiveres ainda menos, eu partilho contigo. Mas isso Exatamente. vai da minha pessoa. Que essencialmente o que nós somos define-nos. Como disse, o nosso pouco para outros é muito. Aquilo que nós É achamos verdade, sim, pouco para senhora. outros é muitos. E há muitas pessoas, né? Há muitas pessoas que dizem, né? Eu não ajudo porque não tenho. Tu achas que isso deve ser uma justificativa para não ajudar os outros? É assim, o não ter é relativo. As próprias pessoas também têm que saber diagnosticar a sua própria situação. É natural que se tu tiveres 50 cêntimos na conta e eu te pedir 1 euro para ir para comprar pão, tu não me o possas dar. E é perfeitamente natural. Agora, eu acho que ajudar pode ser muito mais do que dar algo monetário. Às vezes pode ser um ombro amigo, pode ser uma escuta ativa, e isso todos nós temos capacidade de fazer, não custa dinheiro, vai depender da nossa disponibilidade emocional, e todos nós sabemos que em termos de saúde mental, uma pessoa atolada de stress se calhar também não vai ter a mesma disponibilidade emocional para acudir outra, seja para ouvir ou para dar um ombro amigo, do que uma pessoa que está um bocadinho mais leve emocionalmente. Por isso eu acho que sim, é uma justificativa, nós às vezes não temos mesmo nem para nós, é válido, porque nós às vezes não temos para nós e também não temos para dar aos outros, e isso não faz de nós piores pessoas, significa que todos temos dificuldades e nem sempre a nossa energia pode ir para outra pessoa. Mas se nós, tipo, geralmente eu tenho observado, né? Sempre, quase sempre, não sei porquê, mas quase sempre, as pessoas que ajudam são aquelas que menos têm. Não sei se você já percebeu isso também. É assim, o nosso contexto também, as pessoas com quem nós interagimos no geral, são pessoas com classes socioeconómicas muito semelhantes às nossas, certo? Nós damos-nos muito com os nossos pares e, portanto, nós também aquilo que vamos observar são as pessoas que pouco têm, têm um bocadinho menos do que se calhar aquilo que nós idealizamos que será o normal, e por isso também é esse tipo de experiências que tu observas e como tal é nisso que nós nos vamos basear. Agora, é natural que quem tem menos se calhar se sinta, não Com digo, mais vontade de ajudar, né? Ou com mais de maior disposição. quando tu já foste ajudado, se calhar tens mais vontade no futuro de ajudar outra pessoa, porque tu te consegues facilmente colocar nesse lugar, né? Tu consegues facilmente pensar, podia ser eu nesta posição. Se calhar quem tem mais, ou quem nunca teve menos, se calhar não tem tanta facilidade em colocar-se na perspectiva da outra pessoa, porque nunca passaram por isso, não é uma experiência de vida que seja, que se consigam relacionar com. E se calhar é fácil pensar, por exemplo, estão-me a pedir isto, estão-me a intrujar. Se calhar não é fácil pensar que a pessoa a dia 15 já não tem dinheiro para compras de supermercado, por exemplo. É fácil, porque tu nunca estiveste naquela situação, tu nunca experienciaste aquele contexto socioeconómico e tu se calhar nem te passa pela cabeça que é possível as pessoas estarem naquela situação, e por isso é importante nós sairmos um bocadinho da nossa bolinha de privilégio e perceber o que é que se passa à nossa volta, mas honestamente é natural que uma pessoa que já passou dificuldades se sinta mais comovida a ajudar alguém que está com dificuldades porque sabe o que aquela situação é e o que aquela situação representa. Isso faz, não, isso que você disseste agora faz mesmo muito sentido, né? Porque às vezes aquela pessoa não passou tanta dificuldade assim, então não vai conseguir entender e talvez não sente tanto. Já nós que passamos, é mais fácil, nós sabemos que essa pessoa está a passar por isso, então é muito mais fácil. Sentes mais empatia porque sabes que também ou já passaste ou já estiveste perto de passar.
E quando alguém tipo, nos pede ajuda, quais são as coisas que devemos fazer antes de ajudar, na sua opinião? Primeiro perceberem qual é que é o ponto de situação em que a pessoa está, fazer um diagnóstico da situação, ponto de partida da pessoa, para perceber onde é que podemos ou não intervir. Um, e depois é perceber que ferramentas é que temos para ajudar aquela pessoa. Lá está, tu não podes dar aquilo que não tens, é um facto, mas às vezes podes articular com outros recursos, outras ferramentas e encaminhares a pessoa para isso, para quem realmente pode ajudar. Se um alcoólico me pedir dinheiro, provavelmente eu dar dinheiro não será uma ajuda. Então eu tenho que fazer um diagnóstico daquela pessoa, perceber. Um diagnóstico, se calhar, aqui não é a palavra correta, mas se calhar perceber quais é que são as circunstâncias daquela pessoa para perceber o que é que está ao meu alcance para a conseguir ajudar. E às vezes não consigo. Às vezes posso tentar e ser uma tentativa que não correu assim tão bem. Mas tentar aqui sempre alocar os recursos e as ferramentas corretas para a situação da pessoa e tentar fazer com que a ajuda não seja pontual, mas sim de mudança. Ou seja, Sim. Se tens uma pessoa em situação de sem-abrigo, e claro que isto é tudo muito, muito utópico, porque a gente sabe que não há casas aos pontapés, mas tentar perceber aqui o que é que levou à situação, o que é que se pode fazer para intervir, porque eu dar casa uma noite não resolve a situação. Por exemplo, eu dar 5 euros para ir comprar comida não vai resolver a situação, mas há outras coisas que se pode fazer, contactar instituições, perceber qual é que é a família, o que é que levou à situação e aí sim intervir nas circunstâncias corretas. Ou seja, em vez de nos dar o fruto, damos a semente. Claro, claro, com a porque semente a pessoa consegue produzir, mas em vez de tipo, hoje damos 1 quilo de arroz, amanhã damos outro, vamos ter que estar a ajudar para sempre, em vez de o ideal, claro que seria nós conseguirmos dar à pessoa as tais ferramentas e os tais recursos para que a pessoa conseguisse sair da situação. Claro que isto é algo irrealista, todas as situações não reagem da mesma maneira às mesmas circunstâncias e nós sabemos que não é atualmente, é desde a história da humanidade, não sempre haver pessoas em situações mais vulneráveis que outras e que não basta dizeres tens que arranjar um emprego ou precisas de um emprego que pague mais. Isto não, se não havia pessoas desempregadas, correto? Nem havia pessoas com ordenados mínimos, mas a realidade é que há, e nós sabemos que isto é o ideal e não o real. Pronto, mas tentamos fazer a nossa parte e tentamos perceber onde é que conseguimos ou não intervir e há pessoas que vão responder de forma positiva e outras que provavelmente vão prolongar a situação em questão, mas é sempre, toda a gente vale a pena na minha ótica e por isso todas as pessoas merecem que haja alguém que olhe para elas e que pense, tipo, sim, vais conseguir dar a volta, mereces uma vida melhor, mereces viver em dignidade, todos nós somos seres humanos. É isso. Mas também nem todo tipo de ajuda devemos dizer sim. É isso. A que tipo de ajuda tu achas que devemos dizer não? É difícil para mim pensar nisso, porque lá está, eu acho que todas as pessoas merecem ser ajudadas, se calhar não da maneira que pedem ajuda. Ou seja, se calhar a ajuda que pedem não é a ajuda que precisam. Lá está, isso acontece com os alcoólicos. Provavelmente um alcoólico vai-te pedir uma coisa que tu não lhe podes dar, porque não é isso que o vai ajudar. E se calhar a ajuda que tu lhe vais querer proporcionar não é a ajuda que ele vai querer receber. Mas isto mas lá está, toda a gente merece que alguém olhe e veja o potencial, porque todos nós temos potencial, simplesmente não estamos todos nas mesmas circunstâncias. A realidade é esta. Isso acontece, porque há pessoas quando vêm nos pedir ajuda, ou seja, o que eles nos pedem não é o que eles precisam, mas aquilo que eles querem. E às vezes aquilo que eles querem não é o correto. Como disseste agora, o exemplo de alcoólicos. Às vezes podemos estar a piorar mais a situação dessa pessoa. Por isso é que eu digo, temos que saber avaliar, saber ver o que é que a pessoa realmente precisa e lá está. Toda a gente merece ser ajudada, porque toda a gente vale a pena, toda a gente é um ser humano, as pessoas merecem viver com dignidade e temos que saber reconhecer que às vezes as pessoas, o alcoolismo é uma doença, não é? E é assim que tem que ser tratado, não pode ser uma coisa ostracizada da sociedade, não podemos olhar para a pessoa como se ela fosse... Ela é um ser humano que está a padecer de uma doença que merece ser ajudada. Como é que vamos fazer essa ajuda? Não é promovendo a situação do alcoolismo, mas sim o inverso. Depois depende se a pessoa quer ou não aceitar a ajuda e às vezes não é a primeira, não é a segunda, não é a 10ª tentativa. Mas tu disseste que é bom ajudar todas as pessoas. Mas será que é certo querer ajudar todo mundo? Acho que sim, porque
de certa maneira as pessoas não se encontram das circunstâncias em questão e não são da maneira que são do nada. Alguma coisa promoveu isso. E as pessoas são muito mais do que aquilo que aparentam, as pessoas têm histórias de vida, as pessoas passaram por momentos na sua vida que foram marcantes e que alteraram o percurso da mesma e, sinceramente, não me cabe a mim julgar a próxima pessoa. Se eu tiver a oportunidade de a ajudar e de conseguir promover uma mudança significativa na vida dela, sim. Agora, eu não sou ninguém para dizer que a pessoa A, B, C ou D é merecedora de ajuda ou não. Mas nós não temos a capacidade de ajudar todo mundo. Pois claro que não. Então eu não acho correto querer ajudar todo mundo, porque podemos acabar. Mas todo mundo não vem bater à tua porta. A realidade é essa. Não, nós até somos... podem não bater, mas existem pessoas, por exemplo, que querem ajudar todo mundo. Qualquer pessoa que vejam, às vezes a pessoa não pediu ajuda, quer ajudar. Achas esse comportamento correto? É sim. Às vezes a pessoa nem pediu, nem tudo, mas eu penso, tipo, está a ajudar todo mundo, vai chegar um momento que também podemos nos prejudicar, ou não? Por isso é que eu digo, nós temos que avaliar se de facto temos os recursos para ajudar as outras pessoas, não é? Ou se os nossos recursos podem ser outros que não nos prejudiquem a nós. Se tu tens 50 cêntimos na tua conta, tu não me vais dar os 50 cêntimos, certo? Porque tu vais precisar. Mas se calhar podes ajudar-me a procurar uma solução para o meu problema, podes ouvir-me, podes praticar escuta ativa e isso já não te custa dinheiro. Por isso é que eu digo, nós inconscientemente estamos sempre a ajudar uns aos outros. Pode não ser da maneira que nós achamos que é. Sim, porque quando nós estamos a vir do trabalho e eu estou a desabafar contigo e tu estás a desabafar comigo, nós estamos-nos a ajudar um ao outro, porque eu chego a casa mais leve, não trago stress para dentro de casa, porque de certa maneira nós já debatemos as situações do dia-a-dia, já libertei as minhas frustrações e vice-versa, porque não pode ser um caminho de uma via só, tem que ser um caminho onde as duas pessoas estão de acordo, não posso despejar o meu trauma emocional em ti e ficas-te sobrecarregado. Exatamente, mas de certa maneira o facto de nós aliviarmos a tensão pós-trabalho, por exemplo, já faz com que a minha vida em casa seja mais fácil, porque as minhas relações interpessoais já não vão estar pautadas por esse stress. Mas se eu não tivesse alguém que me ouvisse e que me compreendesse, se todos os dias eu trouxesse o stress para casa, para mim, alguma coisa aí iria correr mal, não é? Porque nós não conseguimos escoar sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E se calhar nem tu tens noção que me estás a ajudar e nem eu tenho noção que te estou a ajudar a ti. Percebes? Sim. E não tem que ser algo monetário. Sim. Também não devemos, como isso, às vezes não precisa ser muita coisa, mas a ideia é essa, tipo, não querer tentar ajudar todo mundo. Porque às vezes nós podemos doar aos outros e acabar não vivendo a nossa própria vida. Vamos só nos focar em tentar ajudar. Tudo tem que ser um meio termo, tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. É claro que nós não vamos estar sempre em equilíbrio na nossa vida, mas é tentar ao longo da vida fazer essa análise, perceber onde é que vale a pena ou não alocar a nossa energia, quando é que temos condições para o fazer e tentar sempre, assim, dar muito aos outros, mas também valorizar o nosso próprio eu, porque se nós não estivermos bem também não vamos ter nada para dar a ninguém, a realidade é essa. É por isso que há tempos eu vi um vídeo, por exemplo, eles dizem quando estamos no avião, quando tem um acidente, antes de tu colocares a máscara de oxigênio na outra pessoa, coloque-se primeiro. Porque se colocares, os dois podem morrer. É mais fácil colocar primeiro a ti, depois colocar no outro. Sim, faz todo o sentido. Tu para poderes dar aos outros tens que também ter para ti. É a realidade, tens que estar bem. Isto acontece muito nas mães. As mães esquecem-se muito de si próprias, é natural, com o trabalho, com o stress pós-parto, por exemplo. A rotina do dia-a-dia, se para nós é estressante, imagina para uma mãe. A realidade é essa. Mas o facto de se esquecerem delas próprias, isso também vai influenciar aquilo que dão aos outros. Se tu não estás bem, o que tu vais dar aos outros não é o melhor que tu tens para dar a eles. Isto acontece com muitas pessoas. E lá está, na nossa vida não é fácil nós encontrarmos o ponto de equilíbrio, não é fácil nós chegarmos a casa e tirarmos um tempo para nós, não é fácil colocar-nos em primeiro lugar quando temos pessoas que dependem de nós e quando temos horários tão alargados, stress em transportes públicos, trânsito e etc. Mas
Não é? A realidade é que não podemos passar a vida toda a pôr-nos em segundo lugar, mas também não podemos passar a vida toda a colocar-nos em primeiro. Tem que haver um ponto de equilíbrio. Temos que saber analisar as situações e perceber onde é que vale a pena ou não fazer essa distinção. E qual foi a primeira vez que você ajudou alguém? Oh, Jorge, não sei. Se calhar a vez mais... Uma vez que te marcou mesmo. É assim, eu não vou dizer a primeira, se calhar vou dizer a mais engraçada, por assim dizer, porque teve um final feliz. E foi mesmo engraçado e foi um tiro no escuro, podia ter corrido tudo mal. Eu trabalhava na Rua Augusta, numa loja, e tinha 70 euros na conta, lembro-me perfeitamente, 70 euros e uns cêntimos. E apareceu-me um casal que eu tinha atendido no início desse dia, que comprou, deve ter gasto bem uns 300 euros em pares de sapatos, e foi assaltado. Foi assaltado e não tinha dinheiro para estar em Lisboa até regressar à França. Então a minha equipa decidiu toda, eles não podiam devolver os sapatos, eu não vou dizer a loja nem a empresa para salvaguardar, mas eles não podiam devolver as coisas e, portanto, nós, enquanto equipa, decidimos, ok, não podem devolver, está tudo bem, a gente vai levantar dinheiro e vai dar aos senhores e está tudo certo. Eu fui levantar os 70 euros que tinha na conta, isto ainda faltava para aí uma semana para receber o ordenado. Levantaste todos os 70 euros? Levantei os 70 euros que tinha na conta, entregámos um envelope, nós éramos 5 ou 6 pessoas na equipa, entregámos um envelope com 150 euros a este casal, que é o Dominique e o Patrick, e eles foram à vida deles e está tudo certo. Ficámos com o contacto deles e eles foram trocando alguns e-mails connosco ao longo do ano. No ano seguinte, por volta da mesma altura, eu estava a trabalhar numa outra loja dentro da mesma empresa e ligaram-me a pedir para ir ter àquela loja. E eu até pensei, opa, já fiz qualquer coisa errada, este vai ser o problema. Não, estava lá o casal, passado o ano, para nos devolver o dinheiro e ainda nos trouxeram umas bolachinhas de França e mais uns brindes. Pronto, e isso foi uma das vezes que mais me marcou, porque de facto eles vieram cá procurar-nos. Eles não se esqueceram. Eles não se esqueceram, nota-se mesmo que a nossa atitude foi impactante para eles e foi uma situação que me ficou sempre. É uma das minhas memórias favoritas. Por que você, visto aqueles eram os teus únicos 70 euros, já acho que disseste que ainda faltava 15 dias para receber o ordenado? Não, uma semana para receber o ordenado. Provavelmente essa última semana é muito difícil. Por que você decidiu ajudar? Oh, Jorge, porque eu imaginei noutro país, sem dinheiro, sem nada, até regressar ao meu país não é de origem, mas onde eu vivo. Já para além de ser uma situação horrível, porque estás num país que não é teu e roubam praticamente tudo. E eu pensei, bem, eu pelo menos vou receber o ordenado daqui a uma semana, tenho comida em casa, tenho o passe carregado, não estou doente, não me aconteceu nenhum imprevisto. Claro que eu tinha dinheiro na minha conta poupança, ok? Não tinha só esses 70 euros na minha existência, eu tinha dinheiro na minha conta poupança, era uma conta à ordem na qual nem podia mexer na altura, mas não obstante. Pronto, e eu pensei, olha, eu estou numa posição um bocadinho melhor que a destes senhores coitados, gastaram aqui montes de dinheiro na nossa loja, nem podem devolver os artigos. Olha, levem. E se for scam, está tudo certo, eu estou com a minha consciência tranquila. Estou com a minha consciência tranquila. E depois lá está, não foi, eles voltaram e tudo, e até voltaram na altura em que eu nem tinha dinheiro. Então aqueles 70 euros foram quase uma benção na minha vida. É isso, porque é como dizem, às vezes nós damos, retorna sempre. Sim. E às vezes não é o que a pessoa nos dá, é o momento. É verdade. Imaginemos que você está passando por uma situação difícil e precisa somente de 1 euro. Às vezes só precisas mesmo daquilo, não vai ser o momento ou quando a pessoa vai te dar. Se a pessoa te dá aquilo que você precisa no momento, aquilo fica marcado. É verdade. Nem que for 50 cêntimos, nem que for tocar. E é muito bom saber que você conseguiu ajudar os outros, é muito, muito bom. Então, pessoal, olha, nem sequer controlamos o tempo. Foi muito, muito, muito bom. Estamos aqui com a Érica. Terminamos a nossa conversa agora. Espero que vocês tenham gostado imenso desta conversa, da história da Érica, uma voz anônima que agora acredito que depois deste programa já não será muito anônima, porque quase o mundo inteiro irá assistir. Muito obrigado por vocês que estão do outro lado. E Érica, já agora, muito obrigado mais uma vez por teres aceitado esse convite. Sei que não foi fácil, estava um pouquinho ansiosa. No final, estamos agora aqui no final. O que tens a dizer sobre o programa? Gostaste? Sim, gostei muito. Acho que são conversas necessárias e por isso gostei muito de estar aqui. Então, pessoal, eu espero sinceramente que vocês estejam atentos para o próximo episódio. Este foi mais um episódio do podcast Vozes Anônimas.
E me colocam like, sigam as páginas, convida só o pessoal aí. Bora, malta. Não custa nada. Não custa Um nada, gosto. são gosto, são like, partilhem, porque eu acredito que essa história da Erika, muitas pessoas já estão a passar por isso e ouvindo ela que já conseguiu passar, vão ter soluções, né, na sua vida. Então, pessoal, fiquem atentos, nós iremos lançar mais um próximo programa. Este programa foi com a Erika Correia, licenciada em Serviço Social. Ela falou um pouco sobre a sua vida e também sobre o poder de ajudar os outros. Não se esqueça que, se quiseres ter 3 anos a mais na sua vida, o que é que deve fazer? Ajudar os próximos. Ajudar. É Sempre. só ajuda, não custa, é só ajudar o outro, que terás 3 anos a mais daquelas pessoas que não ajudam. Então, fiquem ligados. Este foi o podcast Vozes Anônimas com Erika Correia e até o próximo programa.